Olá, místicos e místicas desse canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um vídeo aqui um pouquinho diferente, um pouquinho diferenciado, né? Do que vocês estão habituados e acostumados a receber, mas eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que estão buscando se conectar, né? Seguir e também estudar, né, pessoas que já estão trabalhando na área de terapias, que já atuam como tarólogas, né? Às vezes chegar para alguém que está precisando dessa mensagem nesse momento. E se você está me assistindo, eu quero que você assista de coração aberto, né? Porque eu vou fazer uma série de vídeos, assim, eu quero trazer mais vídeos para o canal, contando a minha trajetória nas terapias, contando meus cases, né, de sucesso com os meus clientes, com os meus consulentes, né, contando algumas questões que eu já passei no percurso da vida, contando também sobre qual é a fase que eu me encontro hoje, não é mesmo? E nada mais justo do que eu trazer esses conteúdos aqui, porque muitas vezes eu me questionei e pensei, mas por que eu vou levar um conteúdo para o YouTube, né? A gente sempre pensa que precisa estar num nível extremamente avançado ou ter chego em algum local que a nossa cabeça criou para a gente auxiliar outras pessoas. E a cada dia que passa nos meus atendimentos, né, para quem não me conhece, não sabe, ou chegou nesse vídeo ao acaso, que o acaso não existe, mas eu sou terapeuta holística, reikiana, faço aplicações de reiki, né, sou formada em reiki e também atuo como taróloga, sou formada, né, nas terapias holísticas e também no tarô. Faço leituras de tarô, baralho cigano, faço toda um atendimento terapêutico como consulente ou para qualquer pessoa que chegue até, né, o meu trabalho. E muitas vezes a gente põe na nossa cabeça que a gente deveria estar em algum lugar ou ter chego em algum determinado local para a gente passar o nosso conhecimento, né? E eu tenho percebido cada vez mais no meu dia a dia que toda contribuição ela é válida, né? Então, às vezes, uma palavra que eu vou falar aqui, um insight que você vai ter, vira uma chave dentro de você, e o vídeo que você vai assistir de outro profissional vira outra chave, e assim, juntos, através da nossa unidade que somos, conseguimos, né, crescer e se curar. Né, uma coisa que eu sempre falo e repito e aprendi muito nesses últimos tempos através dos meus estudos sobre a nossa unidade de ser, né? Então, quando a gente se vê como um ser que está integrado, né, num coletivo, e esse coletivo diz sobre você individual, e o teu individual também fala sobre as pessoas que estão à tua volta, tudo que chega para você, a gente começa a entender que nós somos todos unidade, nada está separado, né? Uma coisa que eu sempre costumo perceber nos meus atendimentos, né? Nunca chega um consulente que eu olhe ali e fale que não tem nada a ver comigo ou que não tem algum aprendizado para me trazer. Porque todos nós, né, quem chega até você, seja no teu trabalho, seja no âmbito dos relacionamentos, seja no âmbito social, familiar, né, aquela pessoa que às vezes te dá algum incômodo, que traz um incômodo, que traz uma questão e você não sabe o porquê que aquilo está te afetando, é porque nós somos espelhos, né? Quando a gente fala que a gente é espelho, às vezes fica muito vago, né? A gente fala, ai, mas como assim, né? Eu não me conecto em nada com essa pessoa. Por que eu tô tendo algum tipo de emoção em relação a isso, ou incômodo, ou um desconforto, né? Digamos que tudo aqui, tudo que a gente toca, tudo que a gente vê, tudo que nós somos, é matéria acelerada em algum nível, né, de frequência. Então, por exemplo, uma escrivaninha ela está numa frequência extremamente densificada para ter essa forma. Nós, seres humanos, estamos em outra frequência, né? Para quem acredita em espírito, em guias, em seja lá o nome que você dá, são seres que estão em outra frequência, né?
Então, quando a gente fala desse espelho, é porque talvez aquela pessoa está numa frequência às vezes mais alta que você ou às vezes mais baixa, mas é você em algum nível, entende? Então, todo mundo que chega até o meu trabalho, né, que me procura, que me manda mensagem, eu percebo que às vezes, né, semana passada aconteceu uma situação assim que eu trouxe uma mensagem para consulente depois de horas. Eu fui perceber, eu falei, cara, a dúvida do meu questionamento, né, como pode melhorar, sempre perguntando para o universo como pode melhorar, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo. A dúvida de um questionamento que eu tive veio a resposta através de uma leitura de tarô que eu fiz para uma consulente, entende? E essa resposta era: você está talvez, né, indo e tomando decisões pelo que os outros querem para você e não pelo que você está alinhada. Olha o tapa na cara, né, gente? Mas é através desses pequenos detalhes que a gente começa a perceber a unidade do todo. Você viu? Ela veio buscar uma cura através de mim e eu me curei através do tarô que eu abri para ela. Eu trouxe uma cura para dentro de mim porque eu estava com uma dúvida, eu estava com um questionamento e eu gostaria de receber essa resposta, né? Mas a resposta ela vem às vezes no mesmo dia, às vezes um mês depois, às vezes o insight ele demora para adentrar o nosso campo, né? Então, eu quero cada vez mais trazer esses relatos aqui e também trazer esses direcionamentos, né? Então, através dessa consulente, eu curei algo em mim e eu falei, cara, olha, eu não estava percebendo, né? Não tinha percebido, demorou algumas horas para perceber, não foi no atendimento, né? Então, como a gente tem que estar a todo momento questionando a nossa consciência, as nossas crenças, né? Porque eu percebo que muitas pessoas que chegam aqui, eu faço, né? Qual que é o trabalho do terapeuta em relação a isso, né? Eu busco fazer um trabalho terapêutico trazendo questionamentos para todos os consulentes que chegam até mim, né? Seja no tarô ou no Reiki, trazendo questionamentos para que a pessoa consiga se perceber, porque muitas vezes, 90% das vezes, nós estamos trabalhando e nós estamos buscando coisas que estão conectadas com as nossas crenças, né? Então, é o que eu sempre falo, às vezes a gente tem algum ganho secundário em alguma coisa que a gente reclama, né? Ai, o meu relacionamento, né, é ruim, ou, né, às vezes a pessoa tem crença de relacionamento, né? Todo relacionamento tem traição, uma crença, né? Então, daí a pessoa já entra no relacionamento com aquela crença. Às vezes a coisa acontece porque a pessoa cria aquilo para se confirmar a crença, né? E eu percebo isso no meu dia a dia também, que às vezes as nossas crenças é que elas estão moldando a nossa realidade, né? Então, opa, peraí, deixa eu observar aqui. Beleza, eu tô insatisfeito com o meu relacionamento, eu tô insatisfeito com o meu trabalho, não tô prosperando. Então, qualquer crença que tem aqui, que tá me conectando com toda essa energia, né? Então, às vezes a pessoa tem uma crença de que ela não é merecedora, ou essa crença vem através de uma culpa, né? Ou ela comprou alguma ideia que foi colocada para ela na infância e ela carrega aquilo por anos, né? E às vezes essa consciência não vem. Às vezes a pessoa fica ali resistente e acha que não é aquilo, né? Ou não consegue olhar, ou acha que é outra coisa, né? Ou às vezes culpabiliza terceiros, né? Então, no meu trabalho, eu sempre busco trazer essa consciência, né? Teve uma consulente minha que já está comigo há 3 anos, né? Sendo atendida por mim. E nesse trabalho, eu sempre bati muito na tecla com ela sobre as crenças dela, né? Desde quando eu comecei a atender ela tinha muito medo e tem ainda, né? Mas já tá um pouco mais amenizado, porque ela tá começando a criar consciência agora, de perder o trabalho, de ser mandada embora. Então, ela já aplicou reiki comigo, mas ela ainda tem muitas crenças assim que acabam conectando ela a uma realidade né, ela se conecta com o medo dela, porque aquilo que a gente tem medo, que a gente teme, a gente sente, pensa, cria, né?
Então a gente tem que usar isso ao nosso favor também, pensar e criar e trabalhar o nosso mental para ir descriando essas crenças, né? E daí o que aconteceu esses dias, né? Na semana passada. O marido dela perdeu o trabalho. Né? O marido dela acabou saindo do trabalho, foi desligado da empresa. E umas 2 semanas antes, ela tinha me mandado uma mensagem desesperada com medo que ia ser mandada embora, porque não tinha motivos, mas ela estava com esse medo. E eu falei, olha, você tem que cuidar porque o teu medo atrai, né, o que você tá falando. Às vezes eu sinto que parece que é isso que você tá buscando, né, inconscientemente. Falei, conversei, a gente conversou. Aí, na semana passada, o marido foi mandado embora, né? E olha que loucura, né? Eu abri o tarô para ela e nesse tarô saiu uma vertente muito forte para ele empreender. E eu falei para ela e ela me disse, Tainá, ele já tentou empreender várias vezes, não deu certo e eu estou cansada. Eu não sei se vai dar certo agora. Eu não sei se eu consigo mais, sabe? Então, o que aconteceu? Talvez ela estava numa repetição, né? Um medo, aquele medo latente dentro dela. Medo de não ter as coisas, então é escassez, é culpa, né? É inúmeras coisas ali. E daí eu falei pra ela, e que tal você dessa vez apoiar ele, né? Vamos fazer o caminho contrário, o caminho inverso. Você vai cancelar todos esses pensamentos que vêm para você. Você vai cancelar na tua cabeça, você vai cancelar esse sentimento e você vai trocar esse sentimento por apoio, por determinação, por incentivar ele, sabe? Muda a chave. Aí o que aconteceu, né? Ela não me respondeu, porque eu sei que quando eu mando mensagem para minhas consulentes e acaba pegando ali na ferida, né? Que eu às vezes sou um pouco mais incisiva, elas demoram para me retornar. Daí na sexta-feira ela me retornou me agradecendo, porque ela ter tido essa pequena virada de chave, que para ela já é grande, né? De olhar para ele de outra maneira, apoiar, virar essa chave de uma maneira positiva, porque não quer dizer que ele empreendeu 3 vezes, deu errado, que agora vai dar. Então, o empreendimento também tem uma crença de não merecimento, de não merecer ser dono do próprio negócio, de achar que não vai dar conta, de achar que algo de ruim vai acontecer, de ter uma ilusão de que tem alguma garantia, né, com uma carteira assinada, por exemplo, que são ilusões criadas do coletivo, né? E ela falou, Tainá, mudou totalmente a energia aqui de casa, mudou a energia do meu marido, mudou a minha energia. Você percebe que uma crença, ela faz você acreditar num cenário que muitas vezes não está nem acontecendo. Num cenário que talvez nunca vai acontecer, mas você pensa e você sente tanto que aquilo vai acontecer que aquilo se materializa na tua frente. Mas se você tá inconsciente, você olha para aquilo e fala, viu, eu falei para você que não ia dar certo, né? Agora, se você tá consciente, você já olha para aquilo e percebe, olha aqui o meu padrão de não merecimento, olha aqui a voz maluca que tá na minha cabeça querendo fazer eu desacreditar do potencial da pessoa que tá do meu lado, ou às vezes do meu próprio potencial de apoiá-lo, de estar ali com ele, de que as coisas vão sim dar certo, né? Então, o que eu tento trazer nos meus atendimentos? Essa quebra dessas crenças, as quebra desses paradigmas, né? Destruir, descriar tudo que foi falado, né? Então, eu falei para ela, né, se perguntar o que estava certo sobre isso que ela não estava percebendo, né? Tento trazer essas perguntas, esses insights, esses questionamentos, porque o que eu posso falar aqui para vocês e que eu percebo é que a gente precisa questionar muito a nossa cabeça, né? Questionar as nossas crenças. Nós temos a infeliz mania, eu vou dizer assim, mas é um padrão, né? A gente tem um padrão de julgar. Então a gente fala se aquilo é feio, se aquilo é bonito, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Ah, o pneu do meu carro furou, isso é ruim. Ah, eu comprei um carro, isso é bom. Sabe? Então, assim, aconteceu algo ruim, como pode melhorar? Aconteceu algo bom, como pode melhorar? Entende? Você não julga se aquilo está sendo bom ou ruim para você. Você se pergunta e pergunta para o universo, né?
Ah, aconteceu algo que reforçou uma crença tua. Por exemplo, tem medo de perder o emprego e perder o emprego. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Porque às vezes tem alguma coisa ali que você vai ter uma virada de chave que você nunca viu antes na tua vida. Mas você precisa estar consciente, porque senão o que, que acontece? Você reclama, você confirma aquela crença, daí você sente raiva e você pensa que tudo vai dar errado, que tudo vai, que nada vai fluir para tua vida. O que acontece? Nada vai fluir e tudo vai dar errado, porque você sentiu, pensou o que? Criou. Então, eu já tô nesse trabalho terapêutico com as minhas consulentes já, né, desde que eu comecei a atuar, mas eu senti que esse ano foi nesse ano de 2024 foi muito mais potente esse trabalho, né, de consciência, de entender as próprias crenças, de questionar o que se pensa, de questionar o que se julga, né, de olhar para as relações com mais empatia e também observando que tem do outro em nós e nós estamos no outro também, né? Então, ai, meu casamento é ruim, meu casamento é bom. Não, vamos observar que criança que está se apresentando hoje dentro do teu casamento, né? Que criança está se apresentando hoje dentro do teu trabalho? O que está acontecendo? O que você está acreditando, né? E daí, quando você sente, você não sente mais o ego, quando você não sente mais dor, quando tudo está mais tranquilo e você sente gratidão e amor, é porque dentro daquele espaço ou dentro daquela relação você já aprendeu tudo que você tinha para aprender, entende? Então, é isso que eu falo muito para minhas consulentes, né? Sai do ego, vamos observar isso, vamos olhar de fora, vamos fazer as perguntas certas, vamos entender o que está acontecendo, né? E esse trabalho, né, traz diversos resultados e um deles é perceber as minhas consulentes conseguindo integrar essas informações e também olhar para as situações de maneira diferente, conseguindo observar todas as relações como um método de aprendizado, né? Igual eu falo, que é os motoboy do universo, né? Eu até me inspiro muito na Débora Bica, que é uma é, facilitadora quântica, né? E também sigo muitos ensinamentos do Hélio Couto, então tudo que vem, tudo que aparece na tua vida, tudo é um motoboy do universo. Seja para te ensinar, seja para te presentear, tudo é um mecanismo de aprendizado, né? Então, assim como as coisas boas, né, que nós julgamos boas acontecem, também as desafiadoras, elas estão ali para construir e transformar algo dentro de você. Cabe a nós ter essa consciência de observar, né? Então, cada vez mais eu trago, né, para os meus atendimentos essa consciência, tanto no tarô quanto no reiki, né? Eu acho que o trabalho das tarólogas, né, ele precisa ser um trabalho mais terapeutizado, né? Não tem como eu abrir aqui um tarô e jogar uma energia para o meu consulente se eu não souber administrar essa energia e também auxiliar ele a administrar essa energia, né? Então, às vezes trazer algo que vai ser mais desafiador e deixar, e é isso, esse pronto, acabou, né? Então, eu trabalho muito essa questão da rede de apoio, né, do atendimento, de conversar, né? Às vezes já aconteceu comigo de vir consulente querer abrir tarô e eu perceber que a pessoa não precisava abrir um tarô. O que a pessoa precisava era um direcionamento emocional, né? Então, se o terapeuta, o tarólogo não tem essa expertise, não tem esse desenvolvimento pessoal, né? Não digo que é impossível ele ajudar, mas às vezes ele não vai chegar num nível que a pessoa está precisando, né? Mas o que eu posso dizer é que todas as pessoas que me procuram em algum nível, elas precisam do acolhimento, da empatia, do direcionamento, da clareza, né? Seja no reiki, seja no tarô, aquela clareza, né? Aquele entender as emoções, compreender o que está se sentindo, né? Também a gente tem que trabalhar essas emoções e integrar essas emoções e trazer essa consciência para o consulente e para o paciente que chega para o reiki, porque as emoções e os nossos pensamentos, as nossas crenças, é que fazem a gente acreditar na doença, por exemplo, né? Então, às vezes, tem diversas pessoas que estão passando por processos profundos de doença física porque tem culpa, porque tem medo, porque tem escassez, porque tem crença de não merecimento, ou porque em algum momento desistiu da própria vida, né?
Então, como que você, como terapeuta, como que você, como taróloga, como tarólogo, vai auxiliar essa pessoa, né? Então, cabe a nós buscar o nosso autodesenvolvimento, o nosso autoconhecimento e o nosso autorreconhecimento também, ter honestidade em questão do nosso trabalho. Às vezes pode ser que eu não vou conseguir auxiliar alguém, mas eu vou indicar para outra pessoa, né? Mas sempre mantendo aquele acolhimento e aquele direcionamento, porque chega muitas pessoas fragilizadas, né? Chega muitas pessoas, às vezes, que não sabem para onde ir, não têm noção do que fazer, não entendem se a minha vida é infinitas possibilidades, por que eu não estou recebendo essas infinitas possibilidades, né? Aí a gente começa aquele trabalho de autoconhecimento, de tirar a casca da cebola, daí se tira mais uma camadinha e mais outra camadinha, e ali você vai chegando no núcleo das questões, né? E às vezes são questões enraizadas que o consulente não quer olhar, não consegue ou nem lembra que existe, nem sabe que vem daquela relação, daquela situação, daquele momento, daquele gatilho, daquele trauma, né? Então, cabe a nós ter essa paciência de direcionar, guiar, amparar, às vezes só escutar, às vezes falar, acolher, né? Então eu sinto que é muito isso o meu trabalho, né? Eu sou muito grata a todas as pessoas que chegam até mim, até o meu trabalho, assim, é muito gratificante a gente ver o desenvolvimento das pessoas e como eu falo, né? Quando eu desenvolvo uma pessoa, quando eu auxilio, é porque ela se abriu e se permitiu. E quando ela se abre, se permite, desenvolve e se cura, eu me abro, me permito, me desenvolvo e me curo, né? Então é o espelho que a gente fala, né? É a unidade, é você entender que o outro está em você e também ter esse amor, ter essa compaixão de olhar, acolher e falar, eu tô contigo, né? Às vezes chega pessoas assim que estão em estados depressivos, pessoas que estão às vezes sofrendo dentro de relacionamentos com dependência emocional, e daí como que você vai direcionar isso, né? Então, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento em dia e também a nossa humanidade, principalmente, né? Porque muitas vezes a gente pode ter milhares de cursos e a gente não saber acolher uma pessoa, né? Então, acho que a nossa humanização, a nossa humanidade, a nossa conexão com a nossa alma é o que faz a diferença na hora dos atendimentos, né? Entender que aquele ser, ele também faz parte do nosso ser divino, né? Da centelha que somos e do todo que rege aqui a nossa vivência, não é mesmo? Mas era isso que eu queria passar aqui para vocês, um recadinho do coração, um bate-papo do coração. Aqui atrás eu tenho todas as minhas anotações, inclusive deixa eu indicar para vocês. Sabe aquelas frases que às vezes ajuda a gente a se sentir mais empoderado, empoderada, ou aquele puxão de orelha que faz bem? É isso que eu tenho anotado aqui atrás, tá? Eu anoto todas as minhas questões ali que eu sinto que me ajuda a ter anotado para mim lembrar quando eu tô ali, né, assim, estremecida, eu leio e isso me ajuda a lembrar, né? Ter aqui no minha mesa de trabalho para eu ler e reler e entender, né? Então, busquem anotar. Uma das frases que eu tenho ali é priorizar o interno, não priorizar o externo, né? Porque a gente às vezes tem muito essa questão de olhar para fora, né? Ir atrás e buscar referências lá, aqui, e buscar em templos e buscar nisso ou aquilo, mas a verdadeira chave está dentro de nós. E o amor é o que cura, né? O amor por nós, o amor pelo todo. E o amor mesmo de, às vezes, estar tá ali ajudando, trabalhando e fazendo algo a mais, não é mesmo? Mas é isso, meus amores. Agradeço se você assistiu até aqui, esse recadinho da alma. E agradeço a cada um que esteve aqui. E como sempre, da minha alma para a sua, gratidão.